havendo quórum legal, declaro aberta a segunda sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Norte deste ano de 2021. Em discussão e aprovação a ata da sessão anterior. Pergunto se há questionamentos ou observações. Não havendo, então, aprovada a unanimidade. Atribuo ao secretário a leitura do expediente. Foram recebidas no mês de janeiro, 282 comunicações de prorrogação de prazo de inquéritos civis, conforme expedientes disponibilizados na pauta virtual. Foram recebidos no mês de janeiro 26 comunicações de arquivamento de procedimentos administrativos, conforme expedientes disponibilizados na mídia da pauta virtual. Mensagens eletrônicas oriundas da Promotoria de Justiça de São Tomé, comunicando a conversão de inquéritos civis em procedimentos administrativos, conforme expedientes já postos na pauta. Mensagem eletrônica oriunda da 2ª Promotoria de Justiça de Santa Cruz, comunicando conversão de inquérito civil em procedimento administrativo. Nada mais, Excelência. Muito obrigado, Felipe. Percebo que o doutor Braz também entrou. Boa tarde, seja bem-vindo. Nas comunicações da presidência, em primeiro lugar, gostaria de registrar, como a minha primeira sessão do ano, na passada eu estava de férias, então desejar um ano de 2021 de muito sucesso, trabalho e saúde para todos nós, né? Que a vacinação possa avançar no Brasil, aqui no estado, no município de Natal e no município do Rio Grande do Norte. O Ministério Público tem acompanhado esse processo atentamente, através das promotorias de saúde, do CAOP Saúde e da Procuradoria-Geral, e, portanto, esperamos que isso possa se desenvolver da forma melhor possível. Desejando, portanto, este ano um ano feliz e abençoado para todos. Comunico ainda que tivemos a nossa reunião do Comitê da Covid interno do MPRN na data de ontem. A gente faz uma reunião semanal e a reunião de ontem tivemos algumas discussões, entre as quais eu me recordo e prometi, doutora Naide, um retorno a respeito, né, da possibilidade de alguma alteração nos nossos protocolos. O que observamos, as informações que temos da reunião de ontem, é que no último período avaliado, desde o retorno, né, do recesso, nós só tivemos, essa semana passada, 2 casos de Covid entre integrantes, né, da instituição. São mais de 1.300 integrantes, com mais estagiários e presidente, etc. Mas o fato é que de todos os integrantes e colaboradores, nós só tivemos 2 casos, e esses não estavam trabalhando presencialmente no período. Um estava de férias e outro estava no rodízio, nesse período que teve, não estava sequer nas sedes. Então, assim, não há notícia de nenhuma contaminação nas sedes do MPRN. Então, o comitê, e é orientado pela nossa especialista em segurança do trabalho, que é a Ana Paula, orientou no sentido de manter da forma como está o rodízio, o trabalho remoto, né, daquelas pessoas ainda que estavam em grupo de risco, etc., manter os mesmos protocolos. Cada gabinete, naturalmente, tem a liberdade, né, de organizar a sua rotina e como prestarão expediente, né, os servidores, assessores, estagiários, etc., mas, de qualquer modo, as orientações não se alteraram. A gente, inclusive, tinha um receio, né, e eu acho que todos nós estamos observando a segunda onda da Covid no Brasil e no mundo, mas o Rio Grande do Norte, e eu acredito que o Ministério Público do Rio Grande do Norte é preciso registrar isso, contribuiu para isso, né? Ajuizamos ações, fizemos recomendações, reuniões com prefeitos do litoral e outras tantas. Foi muito trabalho das promotorias de saúde, do CAOP Saúde, das promotorias do idoso, cidadania, CAOP Cidadania. Eu participei de muitas reuniões, inclusive, como eu disse, com prefeitos, com o governo do estado, muitas vezes, entre outras tantas. E o fato é que o Rio Grande do Norte tem passado bem por esse período pós-Réveillon, né? Não houve alteração significativa, pelo contrário, muito pequena, e em alguns momentos até de queda, nos índices de internações, que estão se mantendo em torno de 60%, a quantidade de óbitos e a taxa de transmissibilidade. Não há nenhuma surpresa, assim, nenhuma alteração significativa. Se esperava até que pudesse haver, porque está havendo em vários estados, mas temos passado, então, no Rio Grande do Norte, bem por essa segunda onda.
Naturalmente, há agora uma novidade que a gente também discutiu ontem, inclusive com aspectos práticos, né, do ponto de vista de protocolos e cuidados internos. A gente, por exemplo, ontem eu coloquei em discussão, porque eu tenho lido e escutado de especialistas, etc., que há possibilidade de que essas variantes gerem seria uma terceira onda. Alguém fala, já estão falando até em tsunami, né, aqui no Brasil. Evidentemente, pode ser notícias alarmistas, mas o fato é que onde está havendo uma incidência maior dessas variantes, no Reino Unido, por exemplo, já está se estudando o uso de 2 máscaras e não apenas de uma, porque uma só não protegeria as variantes novas do coronavírus. A informação da turma de segurança do trabalho e sanitária ontem é que já temos 11 variantes do coronavírus. E, portanto, o risco de ter uma terceira onda ou uma segunda onda realmente, um repique, né, dessa segunda onda, ele é bastante razoável. Então, eu sugeri ontem a gente adquirir mais máscaras N95, porque se confirmadas essas variantes, a gente vai precisar de ter protocolos mais rígidos quanto às máscaras, isso não no MPRN, isso vai ser provavelmente em todo o Brasil, mas naturalmente a gente está se programando para cá. E temos, com o almoxarifado virtual, a possibilidade de adquirir mais, né, máscaras N95. Adquirimos também mais máscaras de tecido para ter um estoque, de qualquer modo, ainda que se precise usar 2 mais adiante, mas a gente teria em estoque. E os demais protocolos, por enquanto, não há nenhuma alteração. Essa, como eu disse, essa possibilidade, né, de um agravamento da pandemia por conta das variantes, não é coisa certa, né, é uma possibilidade, mas naturalmente estamos já considerando isso, nos preparando, organizando internamente para essa eventualidade. E aí, se ocorrer alguma alteração, naturalmente, a gente, né, emite novos comunicados e, eventualmente, novas portarias, resoluções para deixar mais rigoroso ou menos rigoroso, conforme o caso, né, os nossos protocolos internos. Tivemos também discussões nesse comitê a respeito de alguns pleitos individuais, né, de promotorias, alguma situação de retorno de profissionais. A gente está tendo muita cautela, fizemos alguns cortes, né, tivemos que realmente fazer, porque passamos todo um ano passado sem dispensar ninguém, né, dos colaboradores terceirizados. Mas agora gerou uma situação que era impossível, porque não há mais a suspensão dos contratos de trabalho, e a gente não tem, do ponto de vista do erário público, como manter pessoas sem realmente ter o que fazer nas unidades, apenas percebendo o vencimento, infelizmente. Então, gerou uma dispensa de uma quantidade de motoristas, de copeiros e algumas outras funções a gente está redistribuindo para observar como é que se comporta. A perspectiva que a gente tem aí mais um ano, provavelmente, né, desse modelo de trabalho remoto, trabalho híbrido, né, presencial e remoto, com rodízio, etc., não há previsão tão cedo de que isso realmente reduz. A gente não sabe como será a velocidade da vacinação e, ainda que a vacinação ocorra, ainda há muita dúvida justamente sobre quanto tempo realmente se vai ter de imunidade, que tipo de cepas vão ser protegidas, se as variantes que estão surgindo né, essas vacinas vão alcançá-las. Então, ainda há muita incerteza no cenário da pandemia. E a gente está, de qualquer modo, toda semana se reunindo, seja internamente, e as reuniões com o governo do Estado. Discutimos também ontem, em 2 reuniões, a respeito das escolas, né, da volta das aulas presenciais da rede pública estadual. A doutora Isabelita tem um procedimento, tem acompanhado ela a doutora Tatiana, o defensor-geral, o doutor Marcos Alves, a doutora Cláudia, e eu tenho participado já de algum tempo das reuniões, das discussões, da elaboração, né, dos documentos. Fizemos um termo de ajustamento de conduta. Estava tudo programado para começar ontem as aulas na rede pública estadual, mas, infelizmente, diante dessas contingências, da dificuldade que o Estado está tendo, são cerca de 550 escolas, e dessas apenas 345 haviam recebido um recurso do PDDE emergencial, Programa de Dinheiro Direto na Escola, que permitiria
a estruturação da escola para receber, né, os alunos, professores, com a sinalização horizontal, vertical, a organização das carteiras, dos espaços, dispensa de álcool gel, pias, lavatórios extras, né, externos, né, nas áreas comuns, entre outras questões. Então, o que se acertou com o governo do Estado é que até o dia 15 as escolas estarão todas prontas para receber esses alunos, e aí até lá se verificará como vai se comportar a pandemia, se mantém o ritmo atual de um certo abrandamento, né, na segunda onda, ou se teremos alguma infeliz novidade. A gente espera que não, mas não se pode prever nada, como eu disse, né, e todos sabemos nessa pandemia. Então, sendo essas as comunicações principais, se eu lembrar de mais algum detalhe, a gente conversa durante a sessão ou até o final, eu passo a corregedora para suas comunicações. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de propor um voto de pesar pelo falecimento do genitor, da doutora Naide, doutora Isabel Pinheiro. Submeto a todos, aprovado, então, à unanimidade, os votos de pesar. Gostaria de parabenizar também que o Conselho parabenizar a doutora Juliana Limeira pela assunção na presidência da ANPERN, em face do desligamento do doutor Marcelo. Perfeito. Todos de acordo? Aprovado, então, à unanimidade, os votos propostos. A Corregedoria, agora em janeiro, fez um comparativo do trabalho extrajudicial das promotorias de primeira, segunda e terceira entrância, fazendo a comparação 2019 e 2020. Na primeira entrância, são 24 promotorias. Das 24, apenas 6 promotorias tiveram um índice de produtividade no extrajudicial acima 2020 em relação a 2019. 18 promotorias dessas 24 tiveram um índice abaixo, ou seja, 2020 foi um ano de produtividade aquém do ano de 2019. Sendo que desses 18 promotorias, 11 tiveram uma produtividade inferior a 30% das suas atividades. Um índice acima de 30%. Na segunda entrância, são 45 promotorias que nós fizemos o comparativo. 21 dessas 45 tiveram uma produtividade 2020 superior que 2019. 24 promotorias de segunda entrância tiveram uma produtividade aquém de 2020. Sendo que dessas 24, 16, a produção caiu acima de 30%. Na terceira entrância, que nós temos mais as especializadas, que têm a facilidade, normalmente, de estar nos grandes centros, nós observamos a produtividade de 58 promotorias. Dessas 58 promotorias, 37 promotorias tiveram uma produtividade acima em 2020 em relação a 2019. E 21 promotorias tiveram uma produtividade em 2020 inferior a 2019. Sendo que dessas 21 promotorias aquém, 5 promotorias tiveram uma produtividade inferior, acima de 30%. Então, nós fizemos esse comparativo para que a gente tivesse uma ideia do que de fato aconteceu em 2020 em relação à atuação extrajudicial. Nós estamos continuando a desenvolver um programa e espero continuar contando com a colaboração do Procurador-Geral, porque nossa ideia é que a gente, a exemplo do Tribunal de Justiça, da Corregedoria do Tribunal de Justiça, tenha uma possibilidade de aferir essa produtividade mensal. E aí, lá, eles chamam o programa de GPS 100, o que significa que, se um processo ficar parado por mais de 100 dias sem o despacho, faz o alerta, e essa é uma comunicação para o juiz, o membro lá. Então, nós gostaríamos também de fazer um semelhante, sendo que o nosso GPS seria 90, porque o Conselho Nacional ele estabelece um impulsionamento básico no extrajudicial de 90 dias. Claro que irão ter as especificidades, como o patrimônio público, que normalmente em 90 dias não dá para movimentar o acervo. Por fim, eu fico tão triste, doutor Eudo, com essa notícia da educação pública,
porque os alunos da rede privada, a grande maioria voltou, né? Marista, 80%, a gente pode observar, 80%, e quando a gente observa ainda que a grande maioria do efetivo de professores e pedagogos, e todos os níveis de educação trabalham tanto na rede pública quanto na privada, aí que a tristeza fica maior, né? De saber que por muito tempo, talvez, depois de um ano, sem nenhuma atividade efetiva presencial, e a digital, essa duvidosa, né? Então, é triste saber que eles também não tiveram prazer de serem tratados da mesma forma que os alunos da rede privada estão sendo tratados. Mas é isso, apenas isso. Muito obrigado, Carla. Eu compartilho desse sentimento. A nossa sensação é terrível do ponto de vista pessoal, né, de imaginar que são 217.842 estudantes da rede pública estadual. O secretário sustenta em todas as reuniões que uma boa parte, mas não há um levantamento preciso, tem tido atividades de forma remota, tem tido acompanhamento e não está parado, vamos dizer assim. Mas o fato é que o prejuízo é imenso do ponto de vista humano, né? É um direito humano desses alunos. A cobrança tem sido forte, né? Tivemos já a homologação até judicial desse termo de ajustamento de conduta. Na reunião de ontem, tivemos uma reunião prévia, né, com os membros do Ministério Público e da Defensoria, e já está ajustado que se não houver no dia 9, que é a próxima reunião em que o Estado vai, hoje é dia 2, dia 9 será a próxima, em que teremos algumas informações, ou as informações que já foram requisitadas, né, a respeito de realmente quantas escolas estão preparadas, quantos professores fizeram um censo, que é um censo para verificação de quantos professores podem, de fato, voltar à atividade presencial. Muitos alegam ser do grupo de risco, e o que é lamentável é isso. A gente sabe que muita gente trabalha na rede pública e na privada. Infelizmente, parece que na pública ele está no grupo de risco e na privada não. A gente não há informação concreta sobre isso, mas se depreende que, infelizmente, isso deva acontecer. Mas o fato é que tem sido uma cobrança constante, né, do Ministério Público. O governo se comprometeu, pelo menos até o dia 15, estar com todas as escolas completas e até o dia 9 dar essas informações. Caso não se obtenha sucesso nisso, já estamos ajustados, os promotores e membros da Defensoria, de judicializar a questão. Mas, naturalmente, a gente procura sempre, né, um último recurso à judicialização. Vamos tentar até o fim para que se dê essa condição aos alunos. E ontem a gente fez uma cobrança também muito forte no sentido de que haja uma estruturação da educação, do ensino na inclusão digital. Que esses alunos, eles não têm hoje, a maior parte, sequer acesso à conexão, né, rede de internet. Estamos discutindo com eles a possibilidade das escolas terem redes e permitirem, né, através de rodízio, a presença dos alunos lá, para ter mesmo acesso à aula virtual que seja, entre outras medidas, né, que estão sendo discutidas para permitir esse retorno. Mas, doutora Carla, eu queria, Vossa Excelência trouxe a comunicação, acho que é de interesse geral da instituição. Me parece, pelos seus dados, a minha interpretação é que foi até muito positivo, porque, pelo que eu percebi, na terceira entrância, a grande maioria das promotorias, acho que só 5 tiveram um índice inferior a 30%. E o restante... Não. Doutor Eudo, na terceira entrância, nós verificamos 58 promotorias, certo? Certo. Dessas 68, apenas 37 promotorias que tiveram produtividade acima em 2020 em relação a 2019. Que é espetacular, né? Porque não era esperado. 21 promotorias não tiveram. Nesse período, lembro que teve um bom prazo de suspensão dos procedimentos extrajudiciais pelo CNMP. Eu não me lembro se 2 ou 3 meses de suspensão. Durante outro período, ainda que não suspensos os prazos, os promotores não tinham como realizar as audiências, porque ainda não havia uma regulamentação sobre isso, e não existia a figura da audiência, né, virtual,
isso foi sendo regulamentado. Então, assim, as promotorias que tiveram uma produtividade maior, eu acho que realmente merece uma moção de congratulações por este conselho, que conseguiu, em 2020, a produtividade maior do que 2019. Me parece que foi aí cerca da metade ou mais da metade, não é isso? Não, Excelência, não. Na primeira entrância... 58, a sua série disse, de 58... Na terceira entrância, que é certo, Capital, perfeito. é Mossoró, é Pau dos Ferros, é Caicó, são normalmente promotores que residem na promotoria, na comarca, né? Então, nesse quantitativo, 37 foram acima e 21 foram aquém. E desses 21, 5 tiveram uma produtividade aquém, acima de 30%. Aquém, acima de 30%. Quando o senhor vai para a primeira entrância, de 24, apenas 6 tiveram produtividade em 2020 superior. 18 tiveram aquém. E dessas 18, 11, a produtividade foi acima de 30% aquém. Então, os números não são os melhores números que a gente poderia apresentar, não, Excelência. Eu insisto, na minha opinião, de 58, 37, é mais de 50%, né? Se vai fazer conta, 58... Ele compete com o percentual de primeira entrância e de segunda entrância também. Aí a gente chega no... Perfeito. Né? De segunda entrância, de 24, menos de 50%. Não, de 45, na segunda entrância. De primeira. De 24... De 24, 11 tiveram abaixo de 30%. Não, 18. Você já tinha dito 11. Abaixo de 30%. Entre 2020 e 2019. Eu estou entendendo. 18, 11. Perfeito. Então, estou dizendo que de 24 promotorias de primeira, 11 tiveram a produtividade inferior a 30% de um ano para o outro. Não. Não, 30% a menos. Acima eu estou entendendo, doutora Carla. É o que eu estou falando. É o que eu estou dizendo. De 24... 11 tiveram a produtividade inferior, né, no índice de mais de 30% de relação do ano 2019 com relação ao ano 2020. Então, você tem menos de 50% das promotorias tiveram um índice muito baixo ou baixo de produtividade, menos de 50%. E esses 30%, se considerar as peculiaridades da pandemia, me parece até bastante razoável. Não estou querendo defender quem tem menos produtividade que devesse ter tido mais, não. Mas os números não me parecem ruins. Os números são assustadores, Excelência. Os números são assustadores. Eu tenho um por um e discriminado, são assustadores. Mas, assim, a gente espera que isso seja revertido, né? Que os promotores entendam que muitos já estão até imunizados, né? Muitos já estão, como também os professores, como também todo mundo que trabalha no comércio, muitos já houve muita imunização, né? Então, nós estamos realmente em outra fase, em outra perspectiva, ainda porque o susto de 2020 a gente não tem como mais repetir em 2021, porque nós já estamos quase que sabendo lidar, né, com essa situação excepcional. A situação continua excepcional, mas o susto, ele já passou, né, eu acredito. Mas é isso. Gostaria de ter essa positividade, esse otimismo de Vossa Excelência, mas os números brasileiros são pelo contrário, os números de mortes estão batendo recorde, né, até de agosto, foi o período mais crítico de 2020, da pandemia, já estamos nessa segunda onda com números piores do que de agosto de 2020. No Rio Grande do Norte, graças a Deus, e eu acredito ao trabalho, né, dos municípios, do Estado, do Ministério Público, das instituições, esses números estão um pouco acima apenas do que vinha ao final de 2020. Não chegaram ainda perto do que foi mais crítico, né, em agosto de 2020. Mas tem que se, naturalmente, manter a vigilância, porque a pandemia ainda não está controlada. Né? Com certeza. A pandemia não se controla, né? Por isso que se chama pandemia. Mas aí a gente, não é verdade, né? Mas a gente está convivendo, e eu não sou imunizada, infelizmente, eu não estou nesse grupo seleto, mas não sou imunizada, mas eu acredito que a gente tenha que continuar a viver, né? E a trabalhar e a produzir, ainda porque o nosso salário está bem resguardado todo final do mês. A gente comunga do mesmo pensamento, na realidade, doutor Hilton.
Não é Com verdade? certeza, doutora Carla. Com certeza. Então, seguindo adiante, passo as comunicações do doutor Anísio Marinho. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, senhora corregedora. Boa tarde, caros colegas. Tivemos aí, pelas declarações de Vossa Excelência, que seja bem-vindo, retornando à presidência desse colegiado, e que tenha um ano profícuo também de trabalho, com saúde e toda a família. Os demais a gente já tivemos a oportunidade de ter contato na sessão anterior, e saber que o Ministério Público, realmente, para gáudio nosso, né, a gente viu que foi extremamente eficiente no tocante a ter que ajuizar quando necessário, em alguns momentos, para evitar que tivéssemos esses picos que, lamentavelmente, ocorreram, e não houve, em algum momento, talvez, a sensibilidade em relação a algumas decisões, mas fizemos a nossa parte e colhemos, com certeza, na sociedade, um reconhecimento pelo trabalho que foi feito. É evidente que essa questão extrajudicial se deve a vários fatores. Eu aqui também não quero me alongar, nem vou analisar mais detidamente, até porque a corregedora já fez. Mas acredito também que se deve às novas diretrizes que foram postas, né, abstraindo um pouco aí até a questão da pandemia, notadamente na questão da atuação de relevância social, ou naquilo que diz mais de perto a uma atuação focada nos interesses maiores da sociedade, deixando de lado, evidentemente, aquilo que a Defensoria ou até mesmo outros órgãos podem fazer. Ou seja, o Ministério estaria fazendo um trabalho mais seletivo, focado realmente naquilo que traga uma relevância social para a sociedade. Acredito que esse é um fator que tenha, de certa forma, contribuído para que nós não tivéssemos um número expressivo em relação a 2019, 2020. É fato também, aqui no nosso Conselho, que a gente tem visto também a queda dos números, né, de procedimentos que têm chegado a esse Conselho. Isso reflete também exatamente isto. Ora, se nós não estamos instaurando mais tantos procedimentos, com certeza também virão poucos para a nossa homologação. Acredito que talvez seja muito mais uma qualificação, ou melhor, um trabalho de qualidade técnica que as promotorias estão fazendo, fazendo exatamente essa separação do joio do trigo, para tornar o Ministério Público mais eficiente naquilo que efetivamente ele se dispõe, e sabendo que nós não vamos poder realmente resolver todas as nossas questões, ladeado por um número também expressivo, né, de vagas que tem na instituição, e que isso também poderá ter, evidentemente, repercussão. Sei que, no geral, quando nós fizemos esse cômputo, e está muito próximo, aí agora em fevereiro deveremos apresentar os dados do Ministério Público 2020, acredito que seja mais positivo, ou seja, devemos ter crescido na atuação. Falando em relação à questão judicial, né? Mas acho que é perfeitamente justificável, né? Acredito que esse trabalho deverá ficar, de certa forma, interno, porque talvez é uma reserva que eu tenho, acho que isso não deverá ter uma repercussão maior, porque para que a gente não possa, digamos assim, ter um obscurantismo em relação ao trabalho que foi feito e em relação a números que possam deixar a desejar, mas plenamente justificável pelo momento excepcional que vivemos. Eram essas primeiras colocações e não tenho mais nenhuma proposição. Obrigado, Excelência. Muito obrigado, doutor Anísio. Doutora Lourdes. Boa tarde, senhor procurador, bem-vindo de volta à sua cadeira aí, que tenhamos um ano muito bom, ao comando aí de Vossa Excelência, de quem mais senta nela, e não tenho nenhuma comunicação a fazer, Excelência, tenho um pedido. Um pedido relacionado ao tratamento do EMP, de um sistema que seja isonômico com o que está na primeira instância, né, para que seja dado o mesmo tratamento ao segundo grau, especialmente porque temos obrigações decorrentes da forma ainda defasada do nosso trabalho, como está sendo feito, Excelência. Só era pedir esse sistema que surja para as procuradorias. Tranquilo, doutora Lourdes, e dar uma notícia boa, é que a Excelência até me lembrou, como são muitas questões, né, a gente lida no dia a dia,
Essa semana nós concluímos eu esqueci as comarcas especificamente, mas o fato é que do interior só falta migrar para o EMP a comarca de Macaíba. Estamos concluindo a comarca de Macaíba. Então, tudo indica que no começo de março, todas as promotorias já terão migrado para o EMP, porque essa medida realmente é urgente. O MP virtual está assim, não tem mais condição realmente de trabalho. Estamos acelerando essa migração para então atender ao conselho, colégios, procuradorias, e pode ter certeza que está na programação. Porque, de fato, as promotorias, como era mais urgente, porque tem essa necessidade da migração, que já estava travando quase que diariamente, eu diria quase não, diariamente estava travando o MP virtual. A gente viu que teve que acelerar o processo de migração de quem estava no MP virtual para o EMP, para a gente poder, então, depois avançar nos demais. Felipe, todo mês me cobra para o conselho, eu já disse ele que já cobrei também de André, mas a gente não adianta colocar a carroça na frente dos burros, porque a gente tem que realmente concluir essa migração. Assim que concluir, eu lhe garanto, eu acredito que ainda em março teremos essa notícia boa para Vossa Excelência e os demais procuradores e o conselho e o colégio, né? Tranquilizar Felipe e Caís. Mas muito obrigado pela luta. Não, só isso, né? Nós somos em menor número, acho que teria já conseguido fazer, né, em relação. Mas vamos aguardar. Tem uma complexidade, doutora Lúcia, já que Vossa Excelência citou, para o colégio e o conselho são questões mais complexas de sistema, porque muda a sistemática, não é a mesma coisa da promotoria. Ele vai ter que receber de uma forma, transmitir de outra. Ele não é tão simples. Já falei com o André, Felipe já conversou com o André mais de uma vez, e assim, tem que ter algumas outras, vamos dizer assim, adaptações para poder fazer essa implantação, né, no Conselho de Colégio e Procuradorias. Mas eu lhe garanto que isso está na programação e vai ser feito. Se Deus quiser, no mês de março, para a primeira quinzena de março, a gente já está iniciando. Obrigada. Ou não. Doutora Miriam. Boa tarde a todos. Realmente não tenho nenhuma proposição a fazer, a não ser as boas-vindas, né, a Vossa Excelência e aos colegas que estavam de férias, que estão retornando ao batente. Apenas isso. E endossar o pedido da doutora Maria de Luz, também é um desejo nosso, há muito alimentado, que quanto antes realmente se implante esse novo sistema. Obrigada. Perfeito, amigo. Tá, pode ficar tranquilo, está registrado. Doutor Herbert. Excelência, primeiro também apresentar meus votos de feliz 2021 a todos, com muita saúde. Não participei da sessão de janeiro, porque estava de férias. Desejar saúde a todos, muita sabedoria, e também numa análise da matemática jurídica apresentada por nossa corregedora, que muito bem orienta a todos os membros da instituição. Tenho visto aqui no Conselho referências à orientação da corregedoria quanto aos processos antigos, mas também compartilho da ideia que a Anísio aqui declarou, né, que eu vejo a instituição forte no seio da sociedade. Como órgão de fiscalização, tudo vem desaguar no Ministério Público, e creio que deva estar havendo uma concentração de esforços, com toda a dificuldade possível, de poder movimentar, instruir um procedimento administrativo, com toda a dificuldade. Nós estamos assistindo que há uma atuação positiva, especialmente com relação à pandemia. Nós recebemos informações dos CAOPs constantemente, dos órgãos de comunicação da instituição, e nós estamos assistindo que não há braços cruzados da nossa instituição, muito pelo contrário. E também nós devemos fazer uma análise que não depende só de nós. A atuação, com toda dificuldade, a instituição conseguiu, uma velocidade enorme, colocar todos trabalhando no sistema home office ou de casa, né?
e nesse sistema híbrido, e vem surtindo efeito, né? Eu também tenho uma visão positiva dessa atuação. Cabe à corregedoria naqueles casos de omissão de atuação, saber o que é que está havendo, orientar para que haja, né, uma atuação do colega que não esteja participando mínimo com efetividade, certo? Então, isso é um trabalho que se deve bater palma da corregedoria, porque ela vem buscando esse retorno, né, dos colegas à sociedade, e é isso, nós precisamos estar sempre alertas, né? Me associo de forma bem peculiar, pessoal, a moção em relação ao falecimento do pai da doutora Naide, com quem eu conheci nas décadas aí de 80 para 90, na praia de Búzios, aquela primeira enseada de Búzios. Tenho excelentes lembranças do grande educador, junto com a mãe da doutora Naide, né? Doutora Naide, o Nozito, também educou todos, né? Desde Edna, minha colega Picolino, né? Edna, Diana, Ivone, Naidinha, Isabel, Ayrton, todos pessoas maravilhosas. Então é isso, vamos seguir em frente, trabalhar, né? Produzir para a nossa clientela, que é a nossa sociedade. Vamos para frente. Muito obrigado, doutor Herbert. Doutor Braz. Eu quero inicialmente saudar o nosso procurador-geral, né, pelo seu retorno na presidência desse colegiado, e dizer que nesse cenário, nesse contexto de pandemia, nessa corrente de transmissibilidade desse vírus, virou uma verdadeira roleta russa. Eu não quero estar na mira dessa roleta russa, dessa arma potencialmente letal. É isso. Ok, doutor Braz, muito obrigado. Doutor Fernando. Boa tarde, senhor presidente, senhora corregedora, caros colegas conselheiros. Inicialmente também registrar as boas-vindas, né, a Vossa Excelência, que reassume aí a presidência desse colegiado, ao retorno de doutor Herbert também, que reassume aqui sua cadeira neste conselho, e sem comunicações, apenas também para me associar aos votos, né, de pesar, que já foram aqui externados, a doutora Naide e família, e também as congratulações à doutora Juliana, que assumiu, né, a presidência da Amperne na semana passada. Só isso, excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fernando. Doutor José Alves. Excelência, me associo a todos nas boas-vindas a Vossa Excelência. Vossa Excelência ainda tem mais 4 sessões ordinárias a presidir neste colegiado. Então, aproveite-as bem, assim como nós também devemos aproveitar a sua presença por mais 4 sessões ordinárias. Em relação ao que a doutora Carla mencionou, eu até pensei em intervir naquele momento em que ela estava, para não trazer essa matéria para agora, mas eu tenho preocupação muito grande com estatísticas, porque se trabalha estatística de modos que interessa a cada um. Veja que Vossa Excelência interpretou de uma forma, a doutora Carla interpretou de outra, eu posso ter um outro entendimento, o doutor Anísio apresentou um, o doutor Herbert, então todos entendem de uma forma. O que me interessa é a resposta que o Ministério Público está dando para as demandas da sociedade. E nesses dados que a doutora Carla apresentou, nós temos um ano totalmente atípico, que foi 2020. Inclusive, é difícil de se fazer uma avaliação em relação a anos anteriores, porque essa queda que foi apresentada em diversas promotorias na área extrajudicial pode ter sido reflexo de uma demanda menor, de uma concentração de demandas, como ocorreu na área de saúde. E eu cito mais um fato relevante, porque nós temos inúmeras situações de não conhecimento, por entendermos que aquela matéria se trata de políticas públicas. E aí nós remetemos para um procedimento administrativo que é mais demorado, congrega vários procedimentos. Então, pode ser também uma situação dessa natureza. Como o doutor Anísio mencionou, a questão da relevância social, uma concentração maior, levando em consideração que esse trabalho mais a miúde que vinha se desenvolvendo
no ano de 2020 foi transformado pela pandemia. Agora, isso foi mencionado pelo doutor Herbert, aquelas situações que efetivamente caracteriza um descuido ou uma falta de zelo do promotor de justiça na atuação deve ser apurado. E quem tem instrumentos para apurar hoje é a Corregedoria, e num trabalho tão bem feito pela doutora Carla, que implementou, junto com a colaboração essencial da Procuradoria-Geral de Justiça, disponibilizando instrumentos para que seja feita uma avaliação, uma análise imediata com relação a esse trabalho. Então, eu não me preocupo muito com relação ao número, porque pode ser uma situação excepcional, uma concentração na área específica, ou até mesmo, como mencionei, aquelas políticas públicas que agora estão sendo direcionadas para um procedimento. Nós poderíamos ter 15, 20 procedimentos, espaços que agora se concentram em um só. Então, existem vários elementos a analisar. O que mais me chama a atenção é a necessidade que o Ministério tem e deve ter sempre de apresentar respostas para aquelas demandas que lhes são levadas. No mais, eu já tive a oportunidade de mencionar isso no grupo dos procuradores, do colégio, o sentimento de pesar pelo falecimento do pai da doutora Naide, extensível aos irmãos, à família, à mãe, a todos eles. Só isso, Excelência. Muito obrigado, doutor Zé Alves. Doutora Naide. Colega, só agradecer, viu, os votos. Quero dizer que o apoio e as palavras carinhosas são sempre reconfortantes. Agradecer de coração a todos. Muito obrigado, doutora Naide. Doutor Silvio. Boa tarde, colegas. Bem-vindo de volta, doutor Eudo. Como disse o doutor José Alves, que Vossa Excelência desfrute intensamente das sessões ordinárias e, quem sabe, de alguma outra extraordinária que ainda tenhamos, né? Sobre a sua presidência. Gostaria de me acostar também ao voto de pesar, né? Pelo falecimento do pai da nossa querida doutora Naide. Eu tive o privilégio de desfrutar da companhia dele, né, de dona Naide, de todos os filhos, ele sempre com uma energia muito positiva, como já descreveu o doutor Herbert. Então, meus sentimentos na linha, extensivo a Ivone, a Ayrton, a Edna, e a todos, tá? Diana. Sobre essa discussão, né, sobre essa questão da estatística, eu acho que a iniciativa da doutora Carla é muito louvável, né, de produzir os números. Agora, nós temos um sistema produzindo números, e é importante que esses números sejam trabalhados e sejam trazidos para a discussão. Agora, de fato, as interpretações múltiplas são possíveis e cabe a nós o aprofundamento dos dados, né? Então, assim, o que é que nós podemos, diante desses números, pensar né, quais são os caminhos? Eu acho que, já que nós temos agora um sistema produzindo números, que nós desenvolvamos a capacidade de sistematizar esses números da melhor forma possível, para que a leitura seja a mais justa possível também. Porque, de fato, né, nós tivemos um ano atípico, talvez a doutora Carla tentou destacar, foi o fato de que, embora muitos colegas tenham feito um trabalho extraordinário, alguns, talvez, né, por algumas razões aí, que a gente não tem como acessar só pelos números, de repente destoaram, digamos assim. Então, assim, o que eu acho louvável é, de fato, nós precisamos dos números, porque esses números viabilizam um olhar sistêmico, um olhar para o todo, e isso é muito possível, muito importante na hora de fazermos algumas escolhas, né, de tomarmos algumas decisões em relação ao todo, em relação a estratégias, em relação a medidas que podem ser tomadas para a otimização do trabalho de uma forma geral. Não é nenhuma questão de apontar um colega que não está trabalhando, um ou outro que não está trabalhando, não seria essa a questão, mas olhar para o todo e, de repente, identificar alguns pontos que podem ser otimizados. Eu acho que, nesse sentido, os números podem, sim, ser um auxílio extraordinário na medida em que nós otimizarmos essa sistematização, né, esse aprofundamento e essa divulgação. Acho que a Corregedoria tem uma iniciativa louvável ao trazer esses números, até para instigar, né, para provocar. Serve como provocação, para a gente tentar ver o que é que está por trás dos números, né, e além do quantitativo, e buscar o que está de qualitativo nesse cenário todo. Eu acho isso muito importante. É isso. Muito obrigado, doutor Silvio. Aproveito até eu realmente esqueci de dar esse retorno ao que a doutora Carla registrou, da necessidade de manter a parceria com a Procuradoria-Geral. Pode ter certeza, doutora Carla,
está mantida para que busquemos esse sistema. Eu já tenho uma alternativa, inclusive, Rio de Janeiro desenvolveu painéis para acompanhamento da produtividade de membros e servidores. Já vou conversar com o doutor Luciano, colega que foi presidente da Associação do Rio de Janeiro, assim, na época que eu era presidente aqui no estado, e somos amigos, e vou conversar com ele o mais rápido possível para que haja acessão desse sistema deles, para a gente verificar com a TI se é possível já adaptar, ou se não for possível adaptar, a gente desenvolver naturalmente alguma coisa nossa, para que haja esse acompanhamento. É importante o registro, né, de que naturalmente não se, ao comentar os números, eu até quero deixar claro, não se está diminuindo a necessidade nem a importância do trabalho fiscalizador da corregedoria, tem que haver. Né? Eu me referi porque eu sei de colegas que são muito ativos, muito responsáveis, e que tiveram queda porque simplesmente teve um período de suspensão dos procedimentos pelo CNMP, eu não me lembro quantos meses, teve um período que não tinha como fazer audiência, e teve um período que ficou nebuloso, como o doutor Zé Alves colocou, a sociedade não procurou o Ministério Público. A gente tem que ter a consciência de que nesse período a demanda foi muito menor. Se a gente pegar os números de quanto houve de reclamações ao MP ao longo do ano, não se compara com 2019. Eu não tenho aqui o dado exato, mas ele realmente não se compara. Agora, tem que se ter fiscalização, quem realmente agiu de forma leniente, de forma irresponsável, de forma preguiçosa, tem que receber a visita da corregedoria, e a Procuradoria em geral continuará com essa parceria, né, no sentido de manter o controle, a possibilidade desse acompanhamento da produtividade de membros, e para a Procuradoria também interessa dos servidores, né? Para nós temos que ter essas duas. Eu peço uma palavra, excelência. Doutora Carla, por exemplo. O sistema do Rio de Janeiro é maravilhoso, eu já tinha comentado a respeito desse sistema, e ele já existe um convênio com outros promotores, outros ministérios públicos. É muito interessante o sistema, eu já fui apresentada a ele. O doutor Silvio falou a palavra certa, provocar. Na realidade, para se chegar a esses números, nós trabalhamos muito tempo. Não são esses números, doutor Eudo sabe, que inicialmente eram produzidos, eram manejados pelo planejamento. Nós identificamos uma porção de problemas que não eram, os números não chegavam nem próximo do que efetivamente eles diziam. Então, nós fomos aperfeiçoando esse sistema, e hoje a gente tem um trabalho muito compartilhado, vamos dizer assim, com o planejamento, e o planejamento já pergunta, olha, para a corregedoria, isso aqui, ele serve para alguma coisa? Isso aqui conta alguma coisa? E, doutor, como informar, o conselho, doutor, eu provocou, na realidade, os positivos, eles receberam, sim, um e-mail de congratulações, né, porque é na dificuldade que a gente encontra grandes valores, né, na facilidade todos são parecidos, né, na dificuldade nós encontramos grandes valores. E a questão das audiências, excelência, as audiências judiciais, evidentemente que depende do TJ, e por isso que não foi quantificado. Aqui é apenas produtividade extrajudicial de acervos que poderiam hoje ser menos acervos e não precisariam de atendimento ao público, nenhum contato pessoal. Na realidade, para evitar até aquelas solicitações que a gente recebe costumeiramente de mutirões, etc., com acervos. Às vezes, também a falta de habilidade de conduzir seu próprio gabinete, às vezes, dificuldades outras, na ordem pessoal, etc. Então, tem muitos fatores. Agora, esses números, eles chegaram a partir de um grande trabalho de seleção do que entra, do que não sai. É verdade que se produz números. Por isso que a gente está tendo o maior cuidado e cada dia a gente aperfeiçoa esses números. Em relação aos que tiveram produtividade negativa, que foi a grande maioria, nós também encaminhamos correspondência para que eles justificassem com todas as possibilidades possíveis. Houve menor atendimento, de fato, nós tivemos ocasião de promotorias, e isso aqui em Natal, de que diminuiu porque o acervo já estava baixo. Olha que interessante. Então, já era uma excelente promotoria, e o acervo já era baixo, ele não tinha como produzir mais em 2020 que 2019. O acervo já era baixo. Mas, infelizmente, essa não é a realidade
de uma grande parte desse quantitativo. Então, era um ano para se aproveitar para dar baixa em acervo. E aí, a gente sabe, doutor Hildo, a gente conversa de vez em quando, às vezes uma promotoria tinha um interesse, parecia que era super abarrotada, quando na realidade era controle de acervo. Então, evidentemente, os dados não são levianos, os dados, quando eu apresento os dados que já foram trabalhados e estudados muito. E não só por mim, obviamente, por uma equipe que trabalha em conjunto. Mas eu queria mesmo provocar, e acho que eu consegui, né? Obrigada, Excelência. Obrigado, doutora Carla. Então, passemos à ordem do dia. Desculpe, doutora Darcy Oliveira também está na sessão, não é isso? Em que pese está para relatar o processo. Pergunta a Vossa Excelência se tem comunicações. Doutora Darcy Oliveira. A doutora Darcy deve estar com algum problema no microfone, mais adiante ela se manifesta. Passando então para a ordem do dia, coordenação das promotorias de Natal em matéria de violência doméstica. Indicação da promotora Luciana Andrade como coordenadora. Doutora Darcy, quer falar? Não, só para reafirmar que eu não tenho comunicações. Muito obrigado, Excelência. Eu tenho tocado aqui. Obrigada. Então, pergunto se todos concordam com a doutora Luciana como coordenadora e a doutora Ivaneide Feitosa como substituta. Aprovada a unanimidade. Item B. Declaração de vacância do cargo de promotor de justiça de Touros, primeira entrância. O critério a ser deliberado e já está definido é a promoção por merecimento, precedida de remoção por merecimento. Pergunto se todos estão de acordo. Então, será aberto edital para remoção por merecimento para a Promotoria de Justiça de Touros. Declaração de vacância do cargo promotor de justiça São José do Campestre, primeira entrância. Critério é promoção por antiguidade. Pergunto se todos estão de acordo. Será, portanto, publicado edital de promoção por antiguidade para a Promotoria de Justiça de São José do Campestre. Processo extrajudicial, item D, conselheiro Silvio Dantas é o relator, recurso administrativo. Com a palavra, Excelência. Bom, Excelência, o voto foi disponibilizado, eu vou ler a emenda, né? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai discutindo. Então, promoção de arquivamento, procedimento administrativo, tutela de interesses individuais indisponíveis, apuração de eventual situação de risco para a idosa que necessita de companhia. Filha da idosa desempenha as funções de cuidadora, inexistência de violação de direitos da idosa ou de situação de vulnerabilidade ou risco. Promoção de arquivamento, e o voto é pelo desprovimento do recurso, né? O que é que nós tivemos? Uma reclamação da filha de uma idosa sobre potencial vulnerabilidade ou risco, né, da idosa. Foi instaurado o procedimento, a promotoria fez um acompanhamento, foi instaurado primeiro aqui em Natal, depois remetido para Parnamirim, a promotoria fez um acompanhamento, e todos os relatórios, né, os relatórios psicossociais indicavam a ausência de situação de risco e de vulnerabilidade. A promotora também teve o cuidado de pedir uma orientação do CAOP Inclusão sobre o que fazer diante da situação, né? Por quê? Porque, de uma certa maneira, no procedimento, a promotoria conseguiu mobilizar os órgãos que podem, de alguma maneira, oferecer um suporte, né? O CRAS, o CAPS 2, um programa de suporte à família. Então, essas iniciativas foram tomadas pela promotoria, esses órgãos de suporte foram mobilizados, mas a reclamante recorreu porque entendeu que a queixa dela, né, a principal queixa é que ela cuida da mãe meio que sozinha e ela gostaria de mobilizar a família como um todo. E o desejo dela era que o Ministério Público chamasse todo mundo para uma conversa, para encaminhar uma solução e, né, meio que dizer, olha, todo mundo tem que participar. Óbvio que a promotoria até poderia fazer isso, né? É uma das estratégias possíveis, mas a gente entende que a principal função do Ministério Público numa situação dessa natureza, de fato, é mobilizar os órgãos que têm a obrigação de dar o suporte. E como isso foi feito, e feito com muito cuidado pela promotoria,
que atuou no caso, a gente entende que o recurso deve, de fato, ser exprovido. Perfeito, doutor Silvio. Pergunto se há alguma observação ou divergência. Não havendo, então, o Conselho Superior, por unanimidade de votos, deliberou pelo conhecimento e desprovimento do recurso administrativo nos termos do voto do relator. Julgamento dos processos se encontram em mesa. A pauta virtual, o primeiro bloco, de 1 a 12, o relator é o conselheiro Anísio e o revisor, o conselheiro Silvio Dantas. Doutor Excelência, da minha parte, não há nada a destacar, não. Sem destaque, Excelência. Questiono aos demais conselheiros se do 1 ao 12 há destaques ou observações. Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos dos votos do relator. Conselheira Lourdes, do bloco 2, de 13 a 18. Revisor é o conselheiro Anísio. Não tenho nenhum destaque a fazer, Excelência. Tá bem, Excelência. Todos revisados, sem destaque. Questiono aos demais conselheiros se do 13 ao 18 há algum destaque ou observação. Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos dos votos da relatora. Relatora, conselheira Miriam, processo de 19 a 35. Pergunta a doutora Miriam, está com o microfone desligado, Excelência. Não, nenhum destaque, Excelência. Doutora Lourdes, revisora. De minha parte, não, Excelência. Desculpa, Excelência, uma observação que eu esqueci. Eu vou retirar de pauta o 04, 23, 23, 57, 00057, barra 2018. Por favor, Felipe, anota essa. Vou retirar de pauta para fazer o reajuste do voto. O número 30, né, de ordem? Não estou com a relação aqui, mas eu acho que sim. É de Parnamirim, não é? É o número 30, Felipe. 0423 2357. Exatamente. 0017. Era isso que eu ia dizer, porque ela tinha me comunicado ontem que ia retirar esse processo de mesa. Pronto. Aí ela já fez a observação. Está anotado. Retirado, né? Pronto, ok. Obrigado. Então, do 19 ao 35, com exceção do 30, os demais conselheiros têm alguma observação ou divergência? Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos dos votos da relatora. Item 4, conselheiro Herbert, 36 a 38. Todos em mesa, Excelência. Nenhum destaque. Doutora Miriam. Não, nenhum destaque, Excelência. Excelência. Doutor Zé Alves. Só queria um esclarecimento, se for possível, doutor Herbert, com relação ao 37, aqui consta como não conhecimento e remessa ao Ministério Público Federal. Certo. Isso aí é que a investigação diz respeito a 3 convênios. 2 convênios propiciaram o ajuizamento de uma ação civil pública. Então, não conhece com relação ao inquérito civil, com relação a esses 2 convênios. E o outro convênio é matéria de verba federal, o promotor declinou, já encaminhou para o Ministério Público Federal. Então, é isso. Perfeito, Excelência, está esclarecido. Pergunto aos demais conselheiros se tem alguma observação ou divergência, 36 a 38. Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos dos votos do relator. Item 5, conselheiro Braz, 39 a 57, conselheiro Herbert é o revisor. Em mesa sem destaque, Excelência. Tudo bem posto. Do 39 a 57, algum conselheiro ou conselheira tem destaques ou observações? Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos dos votos do relator. Conselheiro Fernando, de 52 a 58 a 72. Conselheiro Braz é o revisor. Sem destaque, Excelência. Todos foram pela homologação das promoções de arquivamento. Sem destaque. Os demais conselheiros, do 58 a 72, têm destaques? Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos dos votos do relator. Conselheiro José Alves, 73 a 90. E conselheiro Fernando é o revisor. Nenhum destaque, Excelência. Sem destaque também. Algum dos conselheiros ou conselheiras tem destaque dos 73 a 90?
Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos dos votos do relator. Conselheiro Silvio, 91 a 125. Conselheiro Zé Alves é o revisor. Excelência, eu vou destacar apenas o diálogo maravilhoso com o meu revisor, assim como acontece com a minha revisora oficial, a doutora Naira, né? Todas as vezes que a gente tem processo pautado para o Conselho, é sempre uma outra oportunidade de aprendizagem. Obrigado, doutor Zé Alves, pelo debate, sempre muito proveitoso, viu? Esse é o destaque único. Excelente, excelente. Doutor José Alves, tem algum destaque? Um comentário sobre a nota elogiosa, Vossa Excelência? Doutor, Silvio, é muito bom da gente conversar. Aí a gente conversa bastante sobre o assunto. Eu gosto de aprender. É bastante interessante, e ele não fez referência, mas eu vou fazer aqui rapidamente, é que consta a questão de exclusividade de atuação do ressarcimento de dano pelo ente estatal. E eu jamais concordaria com isso. Eu fiz esse comentário, doutor Silvio, porque uma das grandes bandeiras do Ministério Público é justamente a defesa do patrimônio público. Então, eu não consigo conceber que essa atuação, que esse ressarcimento possa ser exclusivo. Ou ele é concorrente ou é subsidiário, nunca exclusivo. Então, foi mais ou menos aí que a gente conversou e chegamos a um consenso sobre essa matéria. Mas, fora isso, Excelência, nenhum destaque. Essa matéria é interessante. Seria bom externar esse ponto de vista. Não, trazer... A gente tem uma jurisprudência, né, que reconhece a ilegitimidade do Ministério Público para o ajuizamento da ação de ressarcimento diante daquela decisão do Tribunal de Contas e tal. E qual é o problema, né? O problema é quando a gente usa a palavra que a atribuição é exclusiva do ente estatal. E aí, doutor José Alves faz umas ponderações que eu considero realmente pertinentes em relação a esta exclusividade. É como se a gente estivesse retirando do Ministério Público, embora a jurisprudência faça a observação, né, que o Ministério Público não tem legitimidade, mas a gente pode ter uma atuação de outra forma, provocando o município quando não há o ajuizamento da ação, ou seja, acompanhando, nós temos uma atuação. Então, de fato, usar a expressão exclusividade, como foi usado, por exemplo, pela promotora, e como eu acabei pegando carona, por exemplo, e usando também, talvez não seja muito apropriado. E aí, depois do debate, eu troquei a expressão exclusividade por possibilidade, e ele ficou feliz, e eu também. Perfeito, Excelência. Feito o registro, perguntas demais. Conselheiros de 91 a 125, tem algum destaque ou observação? Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos dos votos do relator. Conselheira Darcy Oliveira, 126 a 139. Conselheira Miriam, revisora. Sem destaque, Excelência. Está ouvindo? Sem destaques. Sem destaques. Registrado, Excelência. Doutora Miriam. Seguinte, tem um declínio de atribuições que eu acrescentar na fundamentação para o não conhecimento o artigo 9º, letra A, da Resolução 23 do Conselho Nacional, porque só fala que o declínio vem para o Conselho no caso de PP e inquérito civil. Como é notícia de fato, não há essa previsão. Então, não seria o não conhecimento. Notícia de fato é não conhecimento, né? Sim, mas também por esta razão do artigo 23, não é? Não é só porque não houve recurso, não. Era um declínio, era por conta do artigo 23. Sempre notícia de fato, é só analise se tiver recurso. Se não tiver, não conhecimento. Sim. Se é não conhecimento, eu não digo mais nada. Não é porque era um declínio, sabe? Aí eu acrescentaria esse fundamento também. É não conhecimento, eu não tenho meu não conhecimento, porque é notícia de fato. É não conhecimento, também concordo com não conhecimento. Agora, por conta do artigo 9º da Resolução 23. Também. Bom, isso aí para a gente poder avançar, doutora Miriam, a doutora Darcy concorda em reajustar o voto, só acrescentando essa informação que a doutora Miriam está sugerindo? É porque é notícia de fato. Se é não conhecimento, eu não vou analisar nada, né? Não conhecimento já está dizendo, né? Não, ela está dizendo não conhecimento em razão do artigo 9º da resolução. O assento do Conselho. Eu usei o assento do Conselho. A senhora, Vossa Excelência citou o assento. Exato. Que diz que é não conhecimento, quando é notícia de fato. Quando não há recurso, mas era um declínio.
Entendeu? O Doutora declínio do Miriam, cachorro. eu estou aqui com o artigo 9º, que Vossa Excelência menciona. Letra A, nono A. 9º A, né? Então, o 9º A, a redação é a seguinte: após a instauração do inquérito civil ou do procedimento preparatório, quando o membro que o preside concluir-se a atribuição de outro Ministério Público, este deverá submeter sua decisão ao referendo do órgão de revisão competente no prazo de 3 dias. Então, foi isso que aconteceu. Não, acontece que era uma notícia de fato, nem era um TP, nem inquérito civil, era notícia de fato. Então, não há previsão de se mandar. Não De se seria o mandar caso. pelo Conselho. A ponderação do presidente, se é notícia de fato, Eu mantenho de acordo ele não se enquadra no artigo 9º A. Não é notícia de fato, não é inquérito. Eu acho que a gente poderia, para avançar, doutora Miriam, é o seguinte: a relatora está não conhecendo, Vossa Excelência está sugerindo uma alteração na redação. Ela não está concordando. Como o não conhecimento já é o que está posto, e não me parece que Vossa Excelência vota de forma diversa. Não era grande, não, era pequeno. Se ela não concordar, não tem como mudar o teor, né? Então, vamos avançar. Não conhecimento, com certeza. Ok. Agora, eu faria com essa fundamentação também. Bom, eu estou com o meu assento do Conselho, não conhecimento, notícia de fato. No artigo 9 não tem notícia de fato, não. Tem inquérito e outra coisa. Mas aí não houve recurso, mas era um declínio, não tinha recurso. Realmente não era para. Não tinha recurso, porque não era. Notícia de fato, o promotor lá manda para onde for para mandar. O arquivo. Bom, todos concordam que é não conhecimento, é isso? Não conhecimento, isso aí com certeza. Então, sigamos, né, e fica feito o registro da doutora Miriam. Pergunto se os demais conselheiros do 126 a 139 têm alguma observação ou divergência? Não havendo então aprovados a unanimidade dos termos dos votos da relatora. Não tenho assuntos institucionais registrados, mas fica aberta a possibilidade de algum conselheiro propor a discussão de algum assunto institucional ou conselheira. Não havendo, então, assuntos institucionais, está encerrada a nossa segunda sessão deste egrégio Conselho no ano de 2021. Vou com as recomendações do doutor Silvio, muito satisfeito, doutor Silvio, porque, de fato, venho todas as vezes com muito bom gosto, muito bom grado para as sessões deste colegiado. Sempre aprendo muito e eu acho um órgão, considero, como todos consideramos, da mais alta relevância para o andamento dos trabalhos na instituição, né, o desenvolvimento da atividade, né, do Ministério Público perante a sociedade potiguar. Vou usufruir das 4 sessões, então. Não havendo mais nada, está encerrada a sessão. Uma boa tarde a todos e até o nosso próximo encontro. Boa tarde. Boa tarde. Até.